Eu falo francês, mas não entendo o francês falado. Eu não consigo entender os filmes, eu não consigo entender os seriados, eu não consigo entender quando um francês fala no ritmo normal. Se você só consegue entender quando o seu professor de francês fala bem lentamente, je parle comme ça, então este vídeo é para você. A gente recebe muito, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto por e-mail, pessoas pedindo ajuda, dizendo que já conseguem falar francês, elas sentem que falam francês, mas que não conseguem entender o francês falado. Hoje eu vou te dizer por que isso acontece e como resolver esse problema, até porque eu pessoalmente já tive esse problema quando eu comecei o meu aprendizado de francês. Antes da gente começar, vamos falar aqui da base das bases aqui. Primeiro de tudo, o que é falar francês? O que é falar francês para essa pessoa que está mandando esta dúvida, para você talvez que fala francês mas não entende, ou para você que está começando o aprendizado e não quer cometer esse erro, não quer ter esse problema no futuro. O que é falar francês para essas pessoas, inclusive para a maioria dos estudantes? Falar francês para a maioria das pessoas é reproduzir frases oralmente em francês, certo? É uma pessoa que consegue reproduzir algumas frases que aprendeu em francês, certo? E o que é entender o francês falado? Deixa eu escrever tudo direitinho aqui. O que é entender o francês falado? Entender o francês falado é entender pelo menos, digamos, pelo menos 70% de um áudio que você escuta, de um podcast, de um vídeo em francês feito por um francês para pessoas que falam francês, tá? Não é um material que foi feito para estudantes de francês. É, por exemplo, uma rádio francesa, é um filme francês, é um seriado francês. Você consegue entender o contexto deste material e você consegue, se é uma pessoa que está falando com você, você consegue estabelecer uma comunicação, responder, reagir, concordar, discordar, entender aquilo que está sendo falado, certo? Só que o que é que acontece aqui? É que essas pessoas, talvez seja o seu caso, que dizem que falam francês, mas que não entendem o francês falado, elas conseguem fazer essa reprodução da fala do francês que elas aprenderam. Mas se ela não entende o francês que é falado da vida real, a grande verdade é que é pouquíssimo provável que ela fale francês de verdade. Como assim? Você tem que parar para pensar que o francês falado, o francês que você fala, são simplesmente duas faces da mesma moeda. É a mesma coisa, mas de uma perspectiva diferente. Então, se você não entende o francês falado, significa que o francês que você está falando não é o francês da vida real, certo? Então, se você fala de um jeito completamente diferente do que você ouve, quer dizer que tem algo errado aí no seu aprendizado. E a gente já vai mostrar aqui como corrigir isso, certo? O que é que você tem que fazer para não cometer mais esse erro, para não ter mais este problema, certo? E aí você deve estar se pensando agora: Roberta, eu vim aqui para resolver um problema e eu cheguei aqui achando que eu tinha um problema, que simplesmente que eu não entendia o francês, e agora você está me dizendo que eu tenho dois problemas, na verdade, ou seja, você só está piorando a situação. Mas fica tranquilo, fica tranquila, porque como eu já te falei, eu já passei por isso também, tá? Eu estudei praticamente 3 anos de francês, eu achava que eu falava francês, eu entendia minhas aulas de francês, eu participava das aulas de conversação do meu curso, conversava com outros alunos, eu passava as provas orais lá do curso e conseguia fazer tudo direitinho, mas quando eu cheguei na França, eu não entendia nada do que as pessoas falavam, eu não conseguia entender o rádio, eu não conseguia entender a televisão, eu não conseguia entender os filmes, quando eu ia para o cinema eu ficava completamente perdida. Então isso já aconteceu comigo, por isso que eu acho que eu estou numa boa posição para te ajudar aqui, então eu te convido a ficar nesse vídeo até o final e a seguir as dicas que eu vou falar aqui, tá? Na minha opinião pessoal, de acordo com o problema que eu tive, o problema que eu vejo
que muitas pessoas que procuram a gente têm, e também muitos alunos do nosso curso, antes de começar o nosso curso fechado, também tinham esse problema antes, é que no ensino tradicional de francês, deixa eu escrever aqui, no tradicional, o foco principal é falar, aulas de conversação, gramática, aprender, né, regras gramaticais e a compreensão oral do francês da vida real é deixada de lado. Presta atenção nisso aqui. Vou separar aqui para não confundir. A compreensão oral do francês da vida real é deixada de lado. O que é que acontece na maioria dos cursos de francês tradicionais, como a gente conhece, tá? Aquele cursinho que você vai aprender as regras de gramática, você vai conversar na aula com o professor, vai formar talvez grupinhos com outros alunos para você conversar e tudo mais. O que é que acontece? O que acontece é que geralmente você é exposta de forma contínua a um francês artificial, a um francês que é falado lentamente, a um francês que está adaptado a quê? Ao seu nível de francês, mas adaptado letra por letra, palavra por palavra. Quer dizer que vai ser aquele CD, aquele áudio, daquele livro que você está seguindo lá na escola, aquele professor que vai falar de uma forma em que só vai ter palavras que você já aprendeu e num ritmo de fala muito lento, com as palavras perfeitamente articuladas. Gente, uma pessoa que acabou de aprender, tá aprendendo português, com certeza conseguiu entender tudo do que eu falei de forma articulada e lenta. Mas eu falando aqui rapidamente, talvez a pessoa já tenha se perdido. Então, esse é o grande problema. Se você só escuta áudio, tá? Precisa ficar claro isso aqui para vocês. Se você só escuta o francês lento e artificial, você nunca vai entender o francês da vida real. O francês, ele é falado na França ou em outro país francófono. Se você só escuta aquele francês lento e articulado, falado pelo seu professor, falado pelo disco lá do disco, ó, meu Deus do céu, em que ano eu tô? Aqui, tô nos anos 80. Falado lá no MP3 do seu curso, você nunca vai conseguir entender o francês da vida real, o francês como ele é falado na França. E aí, qual é o problema também que isso causa? É que você tá ouvindo aquilo e você vai repetir aquilo também. Então, o francês que você acha que fala é o francês do seu professor, é o francês lá do seu MP3 do seu curso, é um francês que é lento e artificial. Então, quando você chegar na França, quando você for falar com um francês ou com um francófono de outro país, o seu francês que você está falando é extremamente escolar e não é suficiente para manter uma conversa em francês. Até porque você não vai entender o que a pessoa vai falar para você. Você vai ficar no monólogo, je m'appelle, je tel âge, je machin, je bidule, e você não vai conseguir ter uma conversação de verdade. Você não vai conseguir ter uma comunicação de verdade, e é por isso que você não entende o francês falado, porque você fala o francês artificial e você ouve um francês artificial. Tá bom, Roberta, para de falar de problema, pelo amor de Deus, cadê a solução? Mas como resolver este problema? Eu vou dar aqui 4 dicas para você de como trabalhar a sua compreensão oral e, em paralelo, como trabalhar a sua fala do francês para que você consiga não somente entender o francês falado, como ele é falado de fato pelos nativos, e para que você consiga desenvolver a sua fala progressivamente para que você consiga falar francês num ritmo natural, certo? E não num ritmo artificial. Vamos então para
a nossa primeira dica, que é trabalhe ativamente sua compreensão oral. Eu falei ativamente. Trabalhe ativamente a sua compreensão oral. Treine seus ouvidos para entender o francês da vida real. Opa. Todos os dias. Então, trabalhe ativamente a sua compreensão oral, treinando seus ouvidos para entender o francês falado na vida real, e isso todos os dias. Como eu já falei, a premissa básica é que compreensão oral e fala são dois lados da mesma moeda, certo? São habilidades complementares. Então, para conseguir falar francês com fluidez, falar francês com naturalidade, para conseguir entender os filmes em francês, entender os seriados em francês sem legenda, você precisa, desde o início do seu aprendizado, repito, desde o início do seu aprendizado, se expor ao francês da vida real. Quer dizer, ao francês que é falado no ritmo rápido. Mas, Roberta, socorro! Eu não consigo atualmente entender nem o francês falado lento. Como é que eu vou conseguir entender o francês falado rápido? Desde o início do aprendizado, eu estou começando do zero, pelo amor de Deus. É o seguinte, você não vai começar só com o francês rápido. No início do seu aprendizado, o ideal é que você tenha um áudio lento, aula de francês do seu curso. Você recebe um áudio lento sobre aquele diálogo, aquela situação, e um áudio rápido. Ou pode até ser um filme que você está assistindo, mas que você tem a possibilidade de diminuir a velocidade daquele áudio, daquele vídeo, certo? Você vai ter o lento e você vai ter o rápido. Então, no início, quando você está começando a aprender, você vai começar com um áudio lento, você vai ouvir repetidas vezes, você vai estudar repetidas vezes este áudio lento. Quando você chegar num nível de conforto com esse áudio lento, você exclui esse áudio lento da sua vida, acabou, esse áudio nunca mais vai existir, e você vai usar somente o áudio nativo. Você vai ouvir o áudio nativo, você vai assistir ao vídeo na velocidade nativa, certo? E você vai ouvir repetidas vezes até você se sentir confortável com aquilo que você está ouvindo, certo? É por isso, por essa razão, por essa dica aqui número 1, que a gente, Emília e eu, no CFMA, no curso de francês Método Afrancesados, no nosso curso fechado, a gente, desde a primeira aula do curso, a gente disponibiliza para os nossos alunos materiais em que eles vão ter tanto o áudio lento quanto o áudio nativo, para já começar o ouvido a ser treinado para o francês da vida real. Sabe por quê, gente? Se você não fizer isso, se você continuar só focando no que é facilzinho, no que é mais tranquilinho para você, você vai ficar aí o seu aprendizado focando nesses áudios lentos, achando que está avançando, achando que está progredindo, e aí quando vai ligar a televisão, vai assistir Netflix, vai assistir um filme de Omar Sy, né? Aí não consegue entender o que ele está falando no seriado, no filme. Então, é melhor você ter a dificuldade desde o início, ter o choque de realidade desde o início, de que o francês falado na vida real é rápido assim. Você já sabe, você já se expõe. Vai demorar mais no início para você conseguir pegar aquele áudio do que você pegar somente o áudio facinho, o áudio lento? Claro que vai demorar um pouco mais, porque é uma etapa complementar, é uma etapa a mais que você vai ter desde o início do aprendizado. Além de entender o áudio lento, você vai ter que passar a próxima etapa para entender o áudio rápido. Então, isso é muito importante, é por isso que a gente faz com nossos alunos também. Você se expor desde o início para você não ter essa falsa impressão de que está avançando no francês, certo? Já sei que vai ter uma pergunta aqui e eu já vou responder. E música? Eita, botei tudo em maiúsculo. E música? Também funciona? E música? E se eu estudar com música, ficar ouvindo música e repetindo a música, também funciona?
Não. A resposta é não, e um grande não. Por quê? Se o seu objetivo é entender o francês falado por um francês num filme, num seriado, num vídeo, na vida real, a pessoa vai na padaria aqui na França e consegue entender, você precisa treinar o quê? O francês falado. Você precisa treinar com o francês falado. Se seu objetivo é entender músicas cantadas em francês, aí você vai treinar com a música. Mas geralmente quem quer ser fluente não é para ficar ouvindo só música, é para assistir filme, é para se virar quando vier na França e conseguir conversar com as pessoas, conseguir estudar na França e trabalhar no Canadá. Então, o treino tem que ser com base no francês falado, certo? E não com música. Música é diversão, não é treino para quem quer virar fluente, tá bom? Então, essa foi a primeira dica. Vamos agora para a nossa segunda dica, de 4, tá? Eu vou dar 4 aqui. Então, a segunda dica é treine. Esse aqui eu acho que vocês já sabiam, né? Mas vou falar de qualquer forma, é melhor pecar por excesso. Treine sua fala juntamente com sua compreensão oral. Então, por isso que eu marquei lá, eu falei ativamente. Não adianta só ficar ouvindo e não fazer nada a respeito disso, certo? Você precisa treinar o seu ouvido e também falar. Falar é uma habilidade ativa, o seu cérebro está precisando produzir a língua, certo? E como é que você vai fazer isso? Você vai ouvir o áudio e repetir em voz alta. Então, se você tem o áudio lento e o áudio rápido, faz isso primeiro com o áudio lento e depois, quando você já estiver confortável, começa a fazer com o áudio rápido. E o que é que você vai fazer? Você vai imitar a entonação, certo? Eita, tá tudo escrito errado. A entonação, ritmo da fala. Você vai imitar a pronúncia e é com este trabalho de espelhamento, tá? De imitação que você vai conseguir pouco a pouco, progressivamente, com o tempo, falar francês de uma forma mais fluida e mais natural. Só que isso desde o início, porque é muito mais fácil. Por exemplo, em vez de você aprender a falar francês, je m'appelle, e só saber falar assim, é muito mais fácil você já desde o início passar um pouquinho mais de tempo para conseguir falar, je m'appelle Roberta, je viens de Recife, j'habite maintenant ici en France, e conseguir falar com esse ritmo mais natural. E na próxima etapa, quando você chegar, você já sabe que você já está estabelecendo um ritmo de fala bem bacana, bem natural e ideal para você conseguir estabelecer uma comunicação em francês. Claro, no início do aprendizado não vai ser tão simples assim, conseguir falar rápido e fluido e tudo mais. Mas é treinando que você vai conseguir chegar lá, certo? Treinando desde o início. Quanto antes você começa a treinar, mais cedo você vai conseguir falar com um ritmo natural, certo? É justamente a isso que a gente expõe nossos alunos. Inclusive, dentro do nosso curso, a gente tem um ritual passo a passo em que a gente trabalha não só essas duas habilidades, mas também a habilidade de escrever, a habilidade de ler e a habilidade de pensar em francês. Todas as habilidades de forma progressiva e desde o início, trabalhando todas elas para que a pessoa, para que nosso aluno consiga de fato ter essa autonomia no francês o quanto antes, certo? Esse também é um dos grandes diferenciais do nosso curso. Beleza, deixa eu ver aqui se eu esqueci mais alguma coisa. Então, treinar, tá? Habilidade da compreensão oral juntamente com a fala é essencial. É assim que você vai conseguir chegar na fluência. Se você continuar só nos áudiozinhos lentos e imitando os áudiozinhos lentos, ou imitando o seu professor de conversação ou seu coleguinha de classe que fala um francês super lento, artificial, certo? Você nunca vai chegar à fluência assim, tá? Falo isso por experiência própria, tá? Não é para te assustar nem nada, é porque isso já aconteceu comigo. Então, só para te dizer, isso pode parecer um pouco assustador, né? Ter que desde o começo tá tendo contato com isso e às vezes parece uma coisa super distante da nossa realidade. Ver um áudio, ficar ouvindo um áudio ou um filme em francês que você sabe que ainda tá difícil, né? Aquela rapidez para o seu nível, pode parecer um pouco assustador, mas é por isso que é importante ter esses dois materiais, como eu já falei, o lento e o rápido, para você passa a primeira etapa, depois vai na segunda etapa e você sabe que apesar
de ser um pouco mais custoso em termos de trabalho, em termos de esforço, o resultado que você vai ter vai ser infinitamente maior do que se você fizer aquele esforcinho menor para ter um resultadinho bem ruinzinho, que vai ser falar um francês artificial e não entender bolhufas do que as pessoas falam em francês, certo? Então, confia, eu tenho certeza que se você seguir essas dicas, o seu esforço vai valer muito a pena, certo? Vamos agora para a nossa terceira dica, que eu acho que é meio óbvia, mas é sempre importante repetir, tá? Que é aprenda vocabulário útil dentro. Como assim? Aprenda vocabulário útil. Como assim? Não adianta você ficar ouvindo um áudio, você pegar um filme para assistir em francês, se você não. Você precisa aprender aquele vocabulário, aprender as estruturas que estão ali dentro, para que você de fato entenda o que está sendo feito. Não adianta eu colocar um áudio aqui rodando se eu não estou entendendo nada. Comecei a aprender japonês, já sei o alfabeto, um dos alfabetos japoneses. Aí agora vou me danar, ficar ouvindo rápido e pronto, é assim. Não, não é assim, né, gente? Você precisa ter um estudo daquilo para que você comece a ter compreensão do que aquilo significa. Óbvio, parece óbvio, mas eu preciso dizer aqui. Então, não adianta ficar ouvindo coisas se você não está entendendo nada, certo? Então, é por isso justamente que é importante você ter esse documento que você vai estudar e você ir procurar o significado das estruturas, das frases, certo? Que você não entendeu. No início você não vai entender nada, então vai ter que procurar tudo, provavelmente. Então, começa com um material mais curtinho, só alguns segundos de áudio, só alguns segundos de vídeo, certo? Você pode procurar isso em dicionários online, tá? Eu gosto, vou aproveitar para dar a dica aqui para vocês. Eu gosto do... Deixa eu tirar aqui esse número 3, senão ele vai me fazer um... Vou botar aqui. Eu gosto muito do Lingui, certo? E do Reverso, que são dicionários bilíngues, tá? Português e francês. E esse reversor, ele também dá exemplos de frases. Então, o que é muito importante é, se você tiver na dúvida do vocabulário de uma palavra, é que você nunca anote essa palavra solta, tá? Anota ela primeiro, dentro do contexto em que você encontrou, certo? Você, sei lá, ouviu isso num filme, aquela expressão, aquela palavra. Anota a frase inteira que você ouviu no filme e também depois vem aqui anotar outros exemplos com aquela palavra, porque assim fica mais fácil de você se lembrar o uso dela das próximas vezes. E claro, depois vai revisar esse vocabulário, né, para lembrar ainda melhor. Então, o Reverso e o Larousse é um dos dicionários online que eu gosto, que são unicamente em francês, tá? Então, essas são algumas dicas aqui. E uma coisa que é importante você ter em mente é que não vou te dar milagre aqui, vou precisar dizer isso, alguém vai ficar chateado aqui, mas não vai ser da noite para o dia que você vai sair falando francês e entendendo tudo. Não é da noite para o dia, não tem milagre. E como não tem milagre, a gente vai entrar agora na dica número 4, que é adote, né? Que é a minha dica para você. Adote um ritmo de estudos. Adote um ritmo de estudos que conseguirá manter no longo prazo, todo dia. Ou seja, como não é da noite para o dia, os resultados eles vêm como um efeito do nosso esforço cotidiano. Então, para que você consiga estudar francês todos os dias, para que você consiga progressivamente, dia após dia, melhorar o seu aprendizado de francês, você precisa adotar um ritmo de estudos que você vai conseguir manter no longo prazo, ou seja, realista. Esse é o recado desta quarta dica. Seja realista, porque o que é que acontece? Quando a gente está começando a aprender uma língua, quando a gente está começando a aprender francês, a gente está super empolgado, está super empolgada. Então a gente diz, vou fazer o seguinte, eu vou chegar do trabalho,
às 6h30 em casa e eu vou estudar de 6h30 às 8h30. Às 8h30 eu vou jantar e depois relaxo. A partir das 8h30 eu relaxo. Só que o que é que acontece? Às vezes 2 horas é demais para o seu horário. Você vai pegar trânsito para voltar para casa. Você vai chegar em casa morrendo de fome. E aí o que é que acontece? Se 2 horas for demais e você acha que não vai conseguir manter no longo prazo ou decidiu 2 horas depois de 1 ou 2 semanas, percebeu que não está conseguindo manter no longo prazo, que está pesado no seu cotidiano, reveja esse seu objetivo de estudar 2 horas por dia. Por quê? É melhor você estudar 30 minutos por dia somente. É melhor você estudar 15 minutos por dia somente, todo santo dia, do que estudar 2 horas hoje e depois passar 3 meses sem estudar, largou, e depois voltar a estudar 2 horas durante uma semana daqui a 3 meses. Entendeu? O mais importante é você ter esta rotina, porque é isso que vai fazer o teu cérebro fazer o francês colar na tua memória, para que você, quando precisar falar, quando for confrontado com um filme, para que você consiga entender o filme, certo? Porque de que adiantaria fazer todas essas etapas aqui que eu falei, se você só faz uma vez a cada 3, 4 meses? Não ia adiantar de absolutamente nada, porque o seu cérebro ia esquecer do francês. Então, essas eram as 4 dicas que eu tinha para dar para você de como melhorar sua compreensão oral do francês falado na vida real, do francês da vida real, e também melhorar a sua fluidez da fala, certo? Obviamente, se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar muito do mini curso gratuito de francês Afrancesados, que foi o mini curso que a gente fez gratuitamente para você que está começando a aprender francês ou para você que está com certas dificuldades de aprender francês e está precisando de um método que realmente funciona. A gente dá algumas dicas como essa de aprendizagem lá no mini curso, certo? São videoaulas e também um guia em que a gente dá mais dicas de aprendizagem para você ter o seu. Basta você clicar no izinho que está aqui em cima desse vídeo, clica lá, coloca teu e-mail, aperta no botão e você vai receber o material por e-mail, certo? A gente fez com muito amor e carinho, não sabemos por quanto tempo ainda a gente vai deixar este mini curso liberado gratuitamente, então aproveita e baixa o teu agora. E claro, baixa e faz o mini curso, tá? Porque não adianta a gente estar dando material massa se você não está seguindo as dicas. Então, segue as 4 dicas desse vídeo e segue também as dicas lá do mini curso, completa o mini curso. E, obviamente, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gema, o seu like aqui embaixo, para eu saber que você curtiu desse vídeo, que você curtiu desse bate-papo aqui, dessa aula que eu preparei para você, com essas dicas de francês, e para o YouTube distribuir esse conteúdo para outras pessoas aprenderem francês também. No próximo vídeo. À la prochaine! À bientôt! Salut!